Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Quem de nós não ouviu nos noticiários sobre a polêmica de testes em animais? Sobre essa questão, sobre essa polêmica, sobre essa problemática, eu quero acolher os meus convidados de hoje que irão nos brindar com o seu saber, com o seu conhecimento, para que nós possamos dirimir as nossas questões. A doutora Ana Maria Quesada, que é professora da Universidade Federal do Piauí e também da Unipar, Universidade Paranaense, e o professor doutor Ranulfo Piau Júnior, que é professor titular da Unipar e também do mestrado em Ciência Animal. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de trocarmos algumas opiniões, alguns pontos de vista, e seja muito bem-vindo você no Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Doutora Ana Maria, quando falamos de testes em animais, automaticamente nossa cabeça, minha, de leigo, de senso comum, já vem o ratinho no laboratório e um cientista maluco fazendo maldade com ele. Esse estereótipo confere ou não, na sua opinião? Em algumas situações confere, mas o ratinho não é o único animal utilizado para testes, né? Várias espécies são utilizadas, entre elas o suíno, que já é um mamífero, né, com sistema nervoso central completo, embora o rato também seja. Porque quando nós analisamos essa questão, todas as nossas sensações e também os nossos preconceitos, eles estão embutidos nisso. Então, para nós seres humanos, o teste com rato não choca tanto, porque o rato passa uma imagem de que ele é sujo, de que ele transmite enfermidades, e ele não é tão bonito. E outros animais que já passam uma imagem de beleza, da vontade de pegar no colo. Então, esses animais, vamos dizer, sensibilizam mais a comunidade. O teste com animais parece horrível com esses animais, mas para nós médicos veterinários, tanto faz ser o ratinho, quanto ser aquele ursinho bem bonitinho. Todos eles têm sistema nervoso central completo, como nós seres humanos. Então, eles são considerados hoje seres sencientes. O que significa isso? Sentem todas as sensações. Sentem dor, medo, estresse, amor. Então, são seres que merecem o respeito, porque eles têm todos esses sentimentos, compartilham conosco. Inclusive, hoje há uma tendência em se dizer animais humanos e animais não humanos, para que nos coloquemos no mesmo patamar. Embora a gente saiba que o ser humano ele é diferenciado porque ele tem a fala, que os animais não dominam, e ele tem um sentido de inteligência superior. Mas nesse ponto de vista de sensações, é tudo igual. Então, são os animais humanos e os não humanos. Eles têm as mesmas sensações que nós passamos. Então, por exemplo, o ratinho, ele sabe que ele vai tomar uma agulhada, ele tem o medo que nós também temos. Ele tem aquela ansiedade, aquele estresse de saber que naquele momento ele vai ter um episódio de dor. Então, aquele estereótipo que você colocou, ele existe. Existem outros. Hoje, os animais mais utilizados em testes, além dos ratos, tem suíno, é bastante utilizado, cobaias, outro tipo, não é bem rato, né? Cobaias. Caprinos são utilizados, os primatas, né? Os macacos. Historicamente, é possível datar quando o ser humano começou a fazer testes em animais? Olha, é uma questão que você me deixou intrigada agora, porque eu nunca ouvi falar, né, professor? Quando começou os testes com os animais, acho que desde quando começou a humanidade. A própria Bíblia, que relata o uso de animais para vários procedimentos. Tem relatos muito antigos de que as galinhas e outras aves, né, eram utilizadas para ver se tinha produto tóxico, por exemplo, num poço de água, né? Colocava lá, se as galinhas morressem, é porque tinha algum gás tóxico. Esses são registros muito antigos. Mas na datação, realmente, eu nunca ouvi falar.
Senhor Ranulfo, qual é a grande problemática ética dos testes em animais que provoca comoções, que provoca, por exemplo, como acompanhamos um tempo atrás, de gente que invade o laboratório, resgata os cachorrinhos lá, né? O que está em jogo? Qual é o limite ético disso? Né? Bom, primeiro o que a professora disse é que quando os animais são de companhia, isso provoca maior, porque são animais que nós estamos acostumados a estar juntos, né? E que estão dentro da nossa casa, como os cães, né? E esse caso da polêmica foi os beagles e foi cães, né? Então, animais de companhia, realmente a população fica mais sensibilizada do que um rato ou um suíno. Ou animais de produção, né? Existem muitos testes em animais de produção também, né? Ovinos, caprinos, bois, vacas. Isso se faz teste com animais de produção. Mas quando é animal de companhia é mais complicado. Nós sabemos hoje que em qualquer... as próprias revistas hoje, os periódicos científicos, eles querem que você tenha um protocolo, né, para realmente fazer qualquer tipo de teste, eutanásia. A Unipar hoje ela tem um comitê de ética. Então, qualquer projeto, para ele ser aprovado, ele tem que passar pelo comitê. Isso é uma exigência É uma exigência. Não só da Unipar, é exigência de toda... Hoje, várias revistas, você tem que ter um certificado de um comitê de ética, para que esse trabalho seja publicado. Então, a Unipar é extremamente séria com relação ao uso de animais, tanto para aulas práticas quanto para pesquisa. Então, existe esse comitê. Então, para o projeto ser aprovado, tem que passar pelo comitê de ética. E sempre procura um número mínimo de animais para pesquisa, mínimo, né, possível. E também existe todo um protocolo para fazer qualquer tipo de eutanásia nos animais, né, com anestésico, com presença do veterinário junto nessa eutanásia. Então, existe uma preocupação muito grande hoje com relação à parte ética e para que os animais não sofram, né? Os animais são importantes para a pesquisa, né? Mas nós temos que respeitá-los e eles não podem sofrer porque eles são sencientes, eles sentem dor, medo, estresse, como a professora Ana Maria falou. Mas existe uma preocupação hoje no meio científico e acadêmico de respeitar mais os animais e se eles são utilizados na pesquisa, que eles não sintam dor, nem sofrimento, nem estresse. Essa é uma condição básica, então. É uma condição básica hoje nos projetos de pesquisa, é que os animais estejam bem acomodados no local, que não sofram, que tenha alimento, que não tenha restrição, que não tenha dor. Então, isso tem modificado muito nos últimos anos, né, para melhor, essa preocupação com os animais. Na Unipar, quais são os animais que são usados em testes e que testes são feitos neles? Bom, se utiliza camundongos, né, ratos, são ratos de laboratório, né? Também utiliza os animais de produção. Então, existe trabalho, por exemplo, com aves, né? Existe trabalho com bovinos, trabalhos com ovinos, pode trabalhar com peixes também, em pesquisa. Então, esses são os animais mais utilizados. Os suínos também são utilizados. Então, mais animais de produção e animais de laboratório. Então, praticamente, eu desconheço que se trabalha com animais de companhia em testes, mais em casos clínicos, mais animais de produção e animais de laboratório, como ratos, camundongos, cobaias, coelhos. Sim. Esses animais podem ser utilizados em pesquisa, né? Mas sempre com essa preocupação de respeitar o animal, ele não sentir dor. Então, isso é importante. Professora, a senhora já fez algum teste em animais? Como é que foram suas pesquisas? Envolveram esse campo ou não? Bem, eu sou uma convertida, porque quando eu fiz o doutorado, que já faz muito tempo, né, eu sacrifiquei, aliás, esse termo sacrifício não se utiliza mais. Antes se utilizava, sacrificar Sim, mas hoje a gente já sabe que sacrifício é, vamos dizer, oferecer um animal para uma entidade, né? Então, esse termo não se utiliza mais. Hoje é eutanásia, como o professor Ranulfo colocou. É o nome correto. É o nome correto. Seria morte sem dor. Seria não, morte sem dor. Naquela época, a gente dizia sacrifício. Eu eutanasiei muitos animais no meu experimento de doutorado. Mas eu me arrependi até o último fio dos meus cabelos. É mesmo? Porque, como o professor colocou, são animais de companhia, os quais se ligam afetivamente a nós. Alguns pacientes meus, eu me liguei afetivamente a eles. A ponto de que a eutanásia, eu não suportar a eutanásia. Até hoje, quando eu falo, eu me sensibilizo com isso. Eu não suportei a eutanásia dos meus animais, outras pessoas fizeram eutanásia para mim. Mas, de qualquer maneira, quem deu o comando fui eu, né? Então, eu não aceito mais esse tipo de experimento. Eu fiz,
Mas eu não aceito mais, eu mudei, e não quero mais fazer esse tipo de coisa. Mas já fiz. Na sua pesquisa de doutorado, esse processo de eutanásia, ele trouxe pontos positivos na sua pesquisa? Ou você conseguiria alcançar os mesmos pontos ou conclusões sem o processo de eutanásia? Eu conseguiria sem fazer eutanásia. Eu conseguiria sim, mas teria que, vamos dizer, o procedimento ficaria um pouco mais caro, também um pouco mais doloroso para os animais, porque eu precisaria, eu tive que fazer exames laboratoriais, colher peças do paciente e fazer exames laboratoriais. Então, para eu colher aquela peça, eu teria que fazer novamente outra cirurgia para retirar o pedacinho e poder fazer, mas eu conseguiria sim, sem eutanásia. Teria dado para fazer. Mas naquela época não havia essa consciência que há hoje. E claro que eu fiz com o aval do meu orientador, co-orientador, todos os profissionais também que me auxiliaram, participaram, todos estavam cientes da situação. Não havia essa comoção, né, essa sensibilização. Hoje eu sei que aquilo foi uma barbaridade, eu mesmo considero isso. Já pedi perdão a Deus várias vezes. Essa consciência que a senhora fala que nós conseguimos alcançar nesse sentido, é um ganho, na sua opinião? Sem a menor dúvida, é um ganho sim. E de onde ela surge agora, essa consciência, digamos assim, mais evoluída, mais abrangente e talvez mais humana? Ela tem razões de termos alcançado isso ou não? Eu acredito que foram os animais que nos conquistaram. Os animais não conseguem? Eu acho, porque quando você começa a conviver com um animal, que ele é seu companheiro, né, você observa que ele realmente compartilha os mesmos sentimentos que você. Você se liga afetivamente a ele. E ele percebe se você está apreensivo, se você está chateado, está triste. Ele percebe, ele faz companhia. Então você diz, meu Deus, como que eu posso eutanasiar ou fazer sofrer um ser que compartilha comigo dos mesmos sentimentos? Então, com o passar do tempo, a humanidade começou a encarar os animais como membros da família. Então, como membro da família, eu não vou eutanasiar meu pai, minha mãe, é claro que não. Eu não quero colocar os animais no mesmo nível de um familiar meu. Mas para muitas pessoas, inclusive eu, ele está assim no mesmo patamar. Então, eu não vou eutanasiar minha mãe, meu irmão, alguém da minha família que eu amo. Então, por que vou eutanasiar meu animal? A não ser que isso seja necessário, porque eu não sou contra a eutanásia. Eu sou favorável à eutanásia. Eu acho um privilégio você fazer eutanásia num paciente que está em sofrimento intenso. Mas nessa situação, né, André? Claro. Professor, como é que os alunos aqui da Unipar que estudam com vocês, eles observam esses animais que estão sendo feitos testes neles? É o mesmo sentimento que nós temos, que é uma coisa que eu posso dispor com o meu bel prazer, ou eles têm um senso de respeito, como a professora demonstrou aqui? Hoje, o curso de Medicina Veterinária ele preocupa muito com a relação ao respeito aos animais. Então, no primeiro ano já tem... Isso é trabalhado com eles, com os alunos? É trabalhado. No primeiro ano tem uma disciplina chamada bem-estar animal. Bem-estar animal? Bem-estar animal. Então, o animal tem que estar com bem-estar. Isso no primeiro ano já? No primeiro ano. Então, já tem esse trabalho de conscientização do aluno, que o animal tem que ser bem cuidado, tem que ser respeitado, que ele é ciente, que ele sente dor, que ele tem emoções, né? Ele estressa. Então, isso no primeiro ano já é trabalhado ao aluno. Então, hoje nossos testes são mais na área de produção animal, as pesquisas são com microbiologia, com doenças, ou casos clínicos. Então, animais de companhia praticamente são pouquíssimos projetos assim que você trabalha com testes na Unipar, mais animais de produção. Mesmo que quando você trabalha, por exemplo, com mastite, lógico, as vacas estão produzindo leite lá, você vai retirar o leite, ver se tem algum tipo de micro-organismo no leite. Então, você praticamente está usando o próprio manejo normal, a rotina, entende? Criação de aves também, os animais estão no aviário, estão sendo tratados normalmente, você vai ver ganho de peso dos animais. Então, já é um manejo normal dos animais. E aí você utiliza o próprio manejo para fazer pesquisa. Né? Então, assim, mas os alunos desde o primeiro ano, o professor procura que eles tenham uma consciência realmente de respeito aos animais. Isso é um dado importante, né? Porque na realidade aquilo que a professora falou, né? Você está diante de um ser vivo.
que mesmo que não tenha as minhas condições, não se equiparem ao humano, mas há uma certa comunhão entre a gente estabelecida Claro. ali, né? E respeitar isso é importante, e trabalhar isso com os acadêmicos, acho que é formidável também. Professor Ranolfo, me esclareça algo aqui. Testes em animais me dá a impressão, isso eu falo como leigo, né? Que você provoca uma situação naquele animal para tentar encontrar a cura, a salvação, etc, né? Qual a diferença de um teste animal com a rotina clínica que os alunos vão participar? Tem diferença disso ou não? Lógico, hoje a rotina clínica do hospital veterinário são os pacientes que vão, né, animais doentes, e os alunos acompanham. Isso é muito importante, que praticamente as aulas práticas hoje do hospital são utilizadas dessa forma, onde os alunos acompanham a rotina do hospital e vão aprender dos animais que estão indo lá. Então, existem dias que o atendimento é gratuito para que os alunos possam estar aprendendo e acompanhando o professor. Isso é muito importante porque você diminui muito o sofrimento dos animais. Então, está utilizando a própria rotina para fazer pesquisa e também aulas práticas. Então, nesse ponto, a Unipar ela está muito evoluída, né? E é uma instituição muito séria e preocupada realmente com o bem-estar animal e com respeito aos animais. E essa rotina pode ser considerada testes de animais ou não? Por exemplo, se você pega um animal que tem uma doença rara, um caso único, e você faz todos os exames laboratoriais, isso pode ser publicado como relato de caso, por exemplo. Entende? Ou você pode pegar todos os exames de sangue que chegou no hospital, foram feitos no hospital nos últimos 10 anos, e você fazer uma prevalência de uma doença que acontece em bovinos, que é a tristeza parasitária bovina. E você pode ter a prevalência de animais que são bostauros, bosíndicos, qual que é a prevalência na região de determinada doença. Isso você pode produzir pesquisa só com os resultados da rotina do hospital. Isso pode ser feito sem você estar envolvendo o animal nos testes, né? Você pega próprios resultados da rotina e vai fazer prevalência também. E aquilo recai naquilo que a professora havia dito, né? É possível descobrir algumas possibilidades de cura para os humanos, para os animais, sem necessariamente a gente incidir em testes que às vezes são violentos contra os animais, né? São caminhos alternativos que nós encontramos. Existem caminhos alternativos realmente. Agora, também hoje há toda uma indústria, porque você compra linhagem de camundongos hipertensos. Ah, existe? Pronto já? Com certeza. É um mesmo? comércio. Você compra ratos diabéticos. Você compra camundongos com tumores, com câncer. Já é um tipo de comércio que existe. Inclusive são animais caros, né? São caros. São caros, porque são linhagens especializadas. Então você já compra animais assim, já com aquela patologia que você quer trabalhar. Por exemplo, você quer trabalhar com fármaco anti-hipertensão, né? Contra a pressão alta. E aí você compra a linhagem de camundongos hipertensos. Então você já sabe que eles têm pressão alta. Você não vai produzir a pressão alta no camundongo. Ele já vem com a pressão alta. E se diante desse fato, professora, chegasse alguém e falasse assim para a senhora: não, professora, eu sou a favor disso porque o benefício que o humano vai ganhar justifica o sofrimento do animal. O que a senhora responderia? Eu respondo que no pé em que nós estamos hoje, realmente não dá para prescindir de testes com animais. Eles são necessários, eu concordo. Agora, existem testes e testes. A Unipar, a instituição hoje que eu estou trabalhando, é uma instituição altamente ética. Faz testes com animais? Faz, mas dentro da ética. Então, se nós podemos fazer testes com animais sem causar grande sofrimento e tratá-los da forma adequada, então é esse o caminho que nós devemos seguir. Agora, não há necessidade de você provocar sofrimento intenso no animal, é isso que eu coloco. Eu acho que precisa ter testes com animais no jeito que nós hoje estamos instituídos como sociedade. Talvez no futuro nós possamos prescindir dos animais, mas por enquanto não dá. Mas não é preciso causar sofrimento intenso nos animais. Esse talvez seja o ponto central, nuclear da discussão. Exatamente. Então, é preciso ter testes com animais? É preciso. Inclusive, algumas instituições, como a Anvisa e a FDA dos Estados Unidos, para liberar um medicamento para uso em seres humanos, ele exige que seja feito o teste, inclusive em primatas,
que já tem já uma anatomia e uma fisiologia semelhante do ser humano. Então é exigência. Para que o laboratório possa colocar um medicamento à venda, ele precisa fazer esses testes. Então eles são necessários? Eles são, mas não com intenso sofrimento. Existem hoje fármacos potentes para tirar dor, né? Existem protocolos eutanasianos, como disse o professor Ranulfo, onde o animal não sofre. Ele vai ser eutanasiado, mas ele não vai ter dor. Então, eu sou favorável a isso. Eu acho que os testes com animais, por enquanto, não dá para prescindir deles. Mas sem sofrimento, por favor. Sim. E nessa questão, professor, vai entrar a função do comitê de ética de uma instituição. Sim. Basicamente, qual é a função de um comitê de ética? Como ele é constituído e onde ele pode atuar nesses processos? Lógico, ele é constituído de professores de várias áreas diferentes, né? E esse comitê, ele vai analisar os projetos de pesquisa. Todo projeto de pesquisa de um professor tem que ser enviado ao também. comitê. As aulas também. Todos os projetos de pesquisa, para continuar o trâmite de aprovação, tem que passar primeiro pelo comitê de ética, e também as aulas práticas tem que passar pelo comitê de ética, tem que ser aprovada pelo comitê de ética. Então, o próprio comitê também faz sugestões para que diminua o número de animais, mude o protocolo, né, diminui o tempo de pesquisa, para que o animal possa sofrer menos, né? E o comitê de ética de uma instituição, por exemplo, de uma universidade, ele é autônomo nas decisões? Ou ele tem uma gerência acima dele que define? Não, ele é autônomo, ele faz as sugestões, o pesquisador tem que justificar por que ele está usando aquele número de animais, né? Ele tem que mudar, às vezes, o protocolo de eutanásia. Então, muitas vezes, o projeto muitas vezes volta... É vinculado a uma instituição, a um órgão? É vinculado, mas ele é autônomo no sentido da decisão dele, ele é autônomo. E não pode correr o risco, vocês que têm experiência, de um comitê de ética não ser tão ético assim e fazer algumas, não digo falcatruas, mas algumas artimanhas que realmente possam articular uma pesquisa que provoque muito dano aos animais ou não? Pode acontecer? Pode acontecer, porque... o comitê de ética, ele é constituído por seres humanos. O professor Ranulfo diz que ele é constituído de professores de várias áreas, não são só médicos veterinários. E tem algumas instituições que colocam também a comunidade, comunidade externa, e se não me falha a memória, é obrigatório ter um membro de uma ONG proteção de animais. Porque o comitê de ética, ele geralmente não, ele tem que ser vinculado ao COBEA, que é o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. E o COBEA tem as diretrizes de como eutanasiar, de como... Então, geralmente, as decisões do comitê são autônomas, mas baseadas nas diretrizes do COBEA. Então, mesmo dentro do COBEA, tem pontos de sombreamento, que não fica bem claro, né, o que é permitido e o que não é permitido. Então, tem comitê de ética que autoriza experimentos que a gente sabe que vão causar grande sofrimento ao animal sem uso de analgésico. Tem comitê de ética que autoriza, sim. E nesses casos é legítimo, então, a manifestação popular? Então, até o caso dos Beagles, a alegação da ONG que fez a invasão foi o maus tratos. Maus tratos é crime. Não importa se o animal é de experimentação ou animal de companhia. Maus tratos é considerado crime. Então, a ONG alegou que eles estavam sendo maltratados. O que é maus tratos hoje para um animal? Passar fome, passar sede, não estar no seu próprio habitat, por exemplo, uma galinha não poder nem abrir as asas, né? Fica confinada no espaço. Isso é maltrato, porque ele não pode expressar o seu comportamento natural. Então, a ONG alega que eles estavam sob maus tratos nessas circunstâncias. Atrás de toda a situação, a minha opinião, sempre existem seres concretos de carne e osso que mobilizam aquilo. No caso, vocês que estão preocupados com essa questão de testes em animais, que têm essa busca de eticidade nas suas posturas acadêmicas, de opção de vida, o que levou vocês a buscarem pesquisas junto com esses seres que nós damos o nome de animais? O que levou vocês a serem médicos veterinários e a viverem disso, professor? Que paixão que está por trás disso? Primeiro, de certa forma, lógico, gostar da ciência, gostar de animais. E também eu acho que toda profissão, ela tem que oferecer algo para a sociedade, né? Nós temos que ser agentes transformadores da sociedade. O médico veterinário também, ele está inserido como um cidadão
E ele tem que ser um agente transformador, né? Buscar realmente novas tecnologias, buscar formas que nós podemos ter alimentos saudáveis, alimentos éticos, limpos, e também ajudar para que os produtores possam crescer também. Então, acho que todo profissional tem que ser um elemento transformador da sociedade, um cidadão, né? Uma pessoa correta, ética, honesta. Então, eu sempre gostei da veterinária e do convívio também da área acadêmica, sempre gostei de dar aula, convívio com os alunos e também essa parte eu gosto muito da natureza em si e dos animais. Unir o útil ao agradável. Sim, então para mim a profissão ela é quase um hobby também. Né? Trabalho de forma muito contente com a medicina e com a docência também. Professor, o que te levou a buscar pesquisar a vida nesse processo com os animais? Olha, eu amo os animais, né? Considero-os que eles estão compartilhando conosco o planeta Terra, né? E como o professor Ranu falou, eu me interesso muito pela docência desde que sou criança. Já quando eu era criança, eu dava aula para os coleguinhas, brincava de professor. Eu gosto muito de ser professora, às vezes tem hora que eu esqueço que eu sou médica veterinária. E às vezes, o que você faz? Eu sou professora. Aí eu me lembro, não, mas eu sou médica veterinária, professora e médica veterinária. E a docência que eu acho muito encantador, porque você tem que estar sempre antenado com as novidades na área. Eu acho isso muito interessante, você está sempre antenado com as novidades, mas realmente o que mais nos motiva é o contato com os animais. Eu gosto muito de animal, como disse o professor, ama a natureza, né? Todo médico veterinário, ele é um ambientalista, porque os animais... É a condição intrínseca dele. Se ele não for um ambientalista, ele não vai ser um bom médico veterinário, porque os animais fazem parte do meio ambiente. Quando a gente fala, às vezes a gente só lembra das plantas, flora, mas tem a fauna, né? Então, o médico veterinário, ele é um ambientalista. E a docência eu acho um campo assim fascinante. E os testes com animais nos preocupam como docente. Já houve casos, como eu coloquei para você no intervalo, de objeção de consciência. O que é objeção de consciência, professor? Objeção de consciência é uma pessoa se negar a fazer uma atividade porque vai de encontro às suas crenças de consciência. Por exemplo, já tem caso de profissional que não quer mentir, por exemplo, mas a profissão dele obriga, vamos dizer assim. E ele entra com objeção de consciência via judicial para não ter que mentir, para não fazer aquilo. E no caso do estudante que se nega a fazer um sofrimento no paciente. Então, o estudante, aulas práticas de fisiologia, que na Unipar, graças a Deus, são éticas, mas na instituição onde eu vim, alguns animais sofriam vivissecção, que é cortar o animal quando ele está vivo ainda. Houve uma estudante que entrou via judicial com objeção de consciência e não assistiu nenhuma aula prática de fisiologia. E o professor não pôde dar falta e nem reprová-la, porque ela entrou judicialmente porque ela não suportava ver o animal sofrer. Não suportava, não suporta. E ela ganhou na justiça. O nome dela é Jaqueline Lustosa, hoje ela já é médica veterinária. Ela foi me orientada, na época ela era estudante. Então o professor também tem que estar antenado nisso, né? O médico veterinário, porque a objeção de consciência é uma realidade hoje. O estudante realmente pode se negar de participar de uma atividade onde ele acha que o animal está sofrendo e isso vai contra a consciência dele. Eu acho isso muito interessante também, acho muito legal isso. Eu permito partilhar com vocês, eu olho para vocês, né? E não entendo nada realmente da medicina veterinária, não entendo nada de cuidado com os animais, mas eu percebo vocês gente que se preocupa. E se preocupa de tal maneira que dedica a vida para isso, para pesquisar em torno disso. E quem sabe em casa tem alguém que está começando a vida de carreira, né, medicina veterinária, os primeiros passos, ou está pensando em ser médico veterinário. O que vocês, do alto da experiência de vocês, da competência de vocês, tem para dizer para alguém que está interessado em ser médico veterinário? Bom, a veterinária ela tem várias áreas diferentes. Então, existe a área de clínica e cirurgia, que é uma área que pode ser pequenos, grandes. É a senhora, professor? É a sua área? Ah, tá. Então, a pessoa pode ser clínico de pequenos animais, cirurgia de pequenos animais. Dentro da cirurgia tem áreas enormes,
né, cardiologia, tem Ortopedia, e clínica também, oncologia, ortopedia, oftalmologia, igual a medicina odontologia. Então tem várias áreas só nessa parte de clínica e cirurgia veterinária. Mas tem a área de saúde pública, né, que é outra área diferente, nutrição animal, reprodução animal, né, que você trabalha grandes equinos e pequenos cão e animais, gato cão e também. gato também, a reprodução está crescendo muito. Nós temos toda a área de produção animal, suinocultura, avicultura, É multidisciplinar. Sim, piscicultura, é um leque grande, né? animais Pesquisa. selvagens, pesquisas. Professor. Então realmente um curso incrível porque tem grandes áreas que cada veterinário vai buscar realmente a área que mais lhe agrade, né? Então realmente é um curso incrível, né? Um curso que eu gosto muito. E se alguém em casa está em dúvida, aqui nós temos na Unipar também aquele projeto profissional por um dia, né? Sim. Pode passar o dia com vocês no hospital veterinário, aprendendo como é, se inserindo no contexto, né? Caindo de cabeça mesmo na situação. É isso. E como o professor Ranulfo colocou, mas ela é multidisciplinar. Então, o médico veterinário, ele é um profissional que tem a oportunidade de trabalhar tudo que se puder imaginar. Até agronegócio, né? Trabalhar como adido de embaixadas no exterior para incrementar a exportação de carnes e de outros alimentos. Então, é uma profissão belíssima. A melhor profissão que existe. Que bom. É médico veterinário. Se eu fosse mais novo, quem sabe me interessaria, depois da sua fala, professora, eu queria ser médico veterinário. Mas, gente, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e, acima de tudo, pela clareza nas posições e nos brindar com essa reflexão. Sejam sempre bem-vindos a esse espaço que é de vocês também. Obrigada. Tá, obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.